Agora a gente tem a companhia aqui no estúdio do Railson Araújo, que está conosco. Tudo bem, meu amigo? Eu vou caminhar um pouquinho aqui só para te cumprimentar. O Railson é especialista em Vaticano e desde a despedida do Papa Francisco esteve aqui nos ajudando a entender esse momento histórico e mais uma vez agora a gente está virando a página aqui para uma nova era, um novo momento da Igreja Católica. Acho que a Priscila Asbeck comentou algo muito importante, Railson, que não estamos falando apenas da escolha de um novo Papa. Para a comunidade católica, para mais de 1 bilhão e 400 mil fiéis, pessoas que se entendem como católicos no planeta todo. Mas a gente está falando de um líder espiritual, a gente está falando de uma liderança moral e a gente está falando também de um chefe de Estado. Ou seja, estamos falando de um momento muito importante, né, muito importante mesmo, para o planeta como um todo. Como é que você enxerga esse momento, antes de mais nada, para daqui a pouco a gente começar a mergulhar um pouquinho nesse primeiro dia de conclave? Bom dia, boa madrugada, né? Eu não consigo falar bom dia ainda porque são nem 4 horas da manhã. Boa madrugada, meu amigo. Pois bem, boa madrugada, Renan, boa madrugada a todos que nos acompanham na tela da CNN Brasil. Exatamente, o Papa, ele, além de um líder religioso, um líder espiritual, também é um chefe de Estado e num momento no qual nós, querendo ou não, quando nós pensamos na sociedade, a gente vê esse agravamento da crise das instituições. Então, não só a nível Brasil, a nível internacional, a gente vê muitas vezes os governos sendo questionados, inúmeras instituições sendo questionadas, dentre elas a própria instituição religiosa, e aqui não só a Igreja Católica, mas outros movimentos evangélicos também, movimentos evangélicos e cristãos também estão atravessando essa dimensão. Por exemplo, para aqueles que pesquisam religião, eles estão aí ansiosos na expectativa por conta dos dados sobre religião do censo de 2022, que não foram divulgados ainda, mas a projeção aponta para um movimento muito curioso, que as igrejas confessionais parecem que elas tendem a perder fiéis ou não crescem tanto, mas cresce o número daqueles que se declaram cristãos, mas não frequentam nenhuma comunidade religiosa. Pois bem, então são dilemas que não só revelam um pouco do Brasil, mas também um movimento no mundo. Primeiro nós vemos isso na Europa e agora no sul global começa a ser sentido também de alguma maneira. Então, por isso que quando se fala nessa sucessão, na eleição do pontífice, muito daquilo que foi discutido nas congregações gerais apontaram nesse sentido. Evangelização e a dimensão pastoral. Eu entendo, é natural, principalmente por parte daqueles que estão mais distantes do elemento eclesial, talvez tratar a coisa dentro do binômio conservador e progressista, mas tem muitos elementos que nós podemos aprofundar e que os cardeais levam em consideração. Não é só o espectro, não é só essa dimensão, ou ele é lá ou ele é cá. Tem outros elementos que precisam ser considerados e que os cardeais com certeza estão levando isso em consideração para pensar neste sucessor de Francisco, mas dentro da tradição católica não podemos esquecer, sucessor também de Pedro. Ontem a cerimônia no qual foi o anel de pescador do Papa Francisco foi destruído por conta dessa dimensão, né, essa tradição. A Igreja Católica lê o Papa, o Pontífice, como o sucessor do ministério petrino, tendo como primeiro Papa o apóstolo São Pedro. É muito legal te ouvir, Railson, justamente porque quando você fala a respeito dos espectros, né, a gente está falando de um lado e de outro. Parece que em meio aos 133 votantes, ou a possibilidade dos 135, né, escolhidos para ser o novo Papa, um deles vai ser, parece que fica muito mais fácil a gente de transformar algo igual a gente transforma em política, né? Parece que só existe um lado ou outro, só existe o progressista ou aquele mais conservador, mas ouvindo o que você nos traz, e por isso que é tão importante, você que está com a gente aqui na CNN, ter esses elementos também para entender que a Igreja Católica ela vai muito além de um lado ou somente de outro, né? Vamos avançar em aspectos mais progressistas ou vamos voltar em alguns outros assuntos. Por isso que eu queria te perguntar a respeito de qual é o tamanho do desafio agora, a partir desse momento, né, no qual os cardeais vão ficar reclusos. Então ali eles vão ter um momento deles, um momento de fé, um momento de pedir, né, a Deus que tenhamos uma escolha correta para que eles possam ali ter aquele momento deles, mas numa hora onde há
muitas diferenças de entendimento ali por parte dos cardeais. Esse talvez seja o conclave mais diversificado quando a gente fala de cardeais. Trouxe há pouco aqui de onde eles são, de quais nacionalidades eles são também, daqui a pouco a gente se aprofunda nisso, mas sobretudo no entendimento desses cardeais de como prosseguir diante das mudanças que o mundo enfrenta em vários e vários assuntos. Então, é um momento difícil também de escolha. Renan, eu penso que quando nós falamos dessa escolha de um Papa, e aí por isso que, mais uma vez, falo novamente nessa dimensão de que é preciso sair do binômio conservador e progressista. Vocês transmitiram muito bem todo o processo eleitoral norte-americano e nós sabemos lá desse sistema bipartidário entre os democratas e os republicanos. Pois bem, a Igreja Católica é bem mais diversificada do que esses dois partidos, né, vamos chamar aqui entre aspas, entre republicanos e democratas. E aí, nesse sentido, eu penso que é muito importante esse olhar pastoral. E aí, quando eu digo pastoral, eu quero chamar a atenção aqui para aqueles cardeais que tiveram a experiência do chão da paróquia. Então, até em uma das minhas participações, a Elisa trouxe a seguinte pergunta: para ser cardeal, é preciso ser padre? É preciso ser bispo? E aí, de maneira tanto didática e catequética, eu fui explicando para ela que dentro dos 133, todos eles foram padres, depois se tornaram bispos e depois se tornaram cardeais. Isso para dizer o quê? São padres que estiveram ali em meio ao povo. Então, até mesmo aqueles que estão hoje dentro da Cúria Romana, em algum momento eles atuaram diretamente com o povo de Deus, com aqueles que estão ali na comunidade. E essa experiência com a comunidade, eu penso que é imprescindível. E na minha leitura, enquanto pesquisador do Vaticano, da eclesiologia, ela é imprescindível para aquele que vai estar à frente da igreja. Eu disse que em outra participação, a igreja tem muita clareza em relação à sua doutrina. O Código de Direito Canônico está muito bem estruturado. A igreja tem muita clareza em relação à sua dimensão litúrgica. Hoje, uma das principais respostas, né, que mais o mundo reclama para a igreja é justamente nessa dimensão com o povo, com a sensibilidade dos fiéis. Por isso que muito daquilo que foi discutido nas congregações gerais apontam justamente para essa dimensão. Um perfil de um Papa que consiga lidar de maneira pastoral, que dê um testemunho pastoral. E para isso, talvez os cardeais que têm uma vasta experiência na dimensão pastoral podem se destacar nessa dimensão. Mas o Papa também não é só o pastor do rebanho, então há outros elementos. Ele também é chefe de Estado, ele também está à frente de uma organização que tem uma dimensão hierárquica, que é um tanto burocrática, então tem que também saber gerir. Então, às vezes a gente vê algumas análises em relação aos chamados cardeais que se destacam, que são apontados como favoritos. Pedro Duran tem apresentado lá o seu álbum de figurinhas e às vezes ele coloca lá os pontos que são favoráveis, os pontos que não são favoráveis e às vezes aparece lá, olha, parece que esse cardeal não tem uma fama boa na relação da gestão, talvez não esteve, não liderou bem. E quando a gente fala da dimensão eclesial, a gente fala dos carismas. Então, nem todo mundo tem a habilidade para lidar com várias frentes. Você pode ter um cardeal que é um excelente pregador, mas nunca administrou, nunca esteve à frente de um organismo gigante, seja uma igreja local, um organismo como a Caritas, como uma congregação, um dicastério. Tem outros cardeais que se destacam porque eles são relevantes na sua produção teológica, mas talvez não são tão familiarizados com essa dimensão do falar em público, do lidar com o público, né? Até se permite aqui comentar, Bento XVI, por exemplo, quando, mais tarde ele viria revelar isso a público, quando ele sai no balcão de São Pedro, ele ficou assustado, né, com toda aquela multidão de fiéis, e ele, que foi um homem forte da doutrina da fé, muito ligado à produção teológica, um grande professor que se destacou na Alemanha, depois foi para Roma, e agora se vê ali, tendo que sorrir para uma multidão imensa, né? Então, querendo ou não, é uma escolha bastante complexa. E veja, como vai além do espectro conservador ou progressista. Tem vários elementos aí que precisam ser esmiuçados.